Olá pessoal, aqui é o professor Felipe de Matemática e hoje nós vamos resolver uma série de questões que caiu no vestibular da UFRR no ano de 2021, beleza? Vamos nessa? Vamos lá! Primeira questão, diz o seguinte, se a função f, que vai de R em R, é definida por f de x igual a 3 menos o módulo de 2x menos 1, é incorreto afirmar que... Pessoal, é uma questão que trabalha com módulo, né? Na verdade, toda questão que você tiver que trabalha com função, muitas das vezes vai ficar mais fácil você resolver se você conseguir visualizar o gráfico. Principalmente porque as opções, né? Ela trabalha com... ela está trabalhando com a... Se você prestar atenção, ó, o domínio da função é o conjunto de todos os números reais, a imagem da função é o conjunto que vai do 3 até todos os negativos, menos infinito. A função f admite inversa, a função é positiva no intervalo. Então, você percebe que essas opções elas são meio teóricas, elas exigem de você uma análise do gráfico, né? Quando você visualizar o gráfico, essas coisas acabam ficando mais fáceis para você ver. Então, se a gente tentar perceber como é que funciona o comportamento desse gráfico, vai ficar show de bola, tá bom? Como é que a gente faz para analisar o gráfico de uma função, né? Então, vou pegar aqui, vou fazer aqui o plano cartesiano, tá? Rapidinho. E aí a gente vai analisar o seguinte. Quando a gente vai construir uma função, essa é uma dica que todo mundo dá, né? Quando você vai construir uma função que tem módulo, tenta perceber o que acontece na parte do módulo logo, dentro do módulo. Como é que se funciona, né? Porque aqui no módulo você tem uma função linear, né? Você tem uma função do primeiro grau, beleza? Então, 2x menos 1, como é que se comportaria essa função aqui dentro do módulo, né? Então é uma dica que todo mundo dá, né? Tá trabalhando com gráfico de função que é módulo, vê como é que funciona só ali, essa equação que está aqui dentro, né? Como funciona a cara de quem está dentro do módulo, né? Beleza? Até porque também isso aqui acaba sendo uma função, né? Então, a gente pega o que está dentro do módulo e analisa. Você tem 2x menos 1, vai ser uma reta, né? Porque é uma equação do primeiro grau. Vai ser uma reta que, quando o x é 0, o y é menos 1. Ó. Então, passaria aqui por y, né? Se eu tiro o módulo, analisa sem o módulo, se eu for fazer uma análise só do 2x menos 1, eu sei que ia cortar aqui em y, né? Menos 1. E quando o y é 0 aqui, né? Faz uma análise só para que isso aqui sendo 0, quando isso aqui for 0, o menos 1 vai passar para o outro lado, vai ficar 1, o 2 que está multiplicando vai ficar dividindo. Então, o x é meio, né? Ou seja, quando eu olho para cá, 2x menos 1, eu vou ter que o x é meio, vamos supor que está bem aqui o meio, tá? Beleza, pessoal. Ou seja, qual seria o comportamento desse gráfico, né? Ele seria algo passando por x e por meio e vai embora, uma reta bonitinha, né? Só que tem um problema. O problema é que ela é modular, pessoal. Se é módulo, você sabe, né, que você vai espelhar, né, você vai fazer uma rotação em torno do eixo x de todo mundo que é negativo. Todo mundo que é negativo, você rotaciona isso, vai ficar positivo, porque a gente está trabalhando com módulo, né? O módulo pega a imagem de todo mundo aqui, torna e deixa positivo, né? Por definição, tá? Então isso tudo aqui vai virar positivo. Então se eu pegar isso aqui, ó, e refletir aqui, né? Fazer aqui um movimento de rotação dessa parte aqui negativa, né? Todo mundo que está abaixo de 0 aqui em y é a imagem negativa. Só que como é módulo, você vai rotacionar isso aqui em torno do eixo x e vai jogar todo mundo para positivo. Quando você rotaciona isso aqui, né? O menos aqui você vai vir para o mais, né? Vai ser mais 1 aqui, né? Vai vir para o 1 positivo porque essa raiz aqui não vai mudar, tá bom? Não muda quando você rotacionar isso aqui. Então isso aqui ficaria, né? Eu vou colocar aqui de vermelho, tá? Então isso aqui ficaria o quê? Pegando o módulo, né? Aí eu pego essa reta que é do y igual a 2x menos 1, seria isso aqui. Quando eu aplico o módulo, quando eu passo o módulo aqui, pá, isso aqui vai ter que refletir, né? Vai ter que subir, porque ele não pega a imagem negativa, tudo que é negativo vira positivo. Então isso aqui passaria agora a vir aqui em 1, né? E ficaria algo assim, né? Ficaria algo nesse caso aqui, beleza? Só que aí, pessoal, observem que tem um menos aqui na frente do módulo.
Caraca, então se tem um módulo, tem um menos na frente do módulo, ele está dizendo o seguinte, eu quero o oposto da imagem disso aqui que seria positivo, né? Então, na verdade, ele está dizendo o seguinte, pega o oposto de todo mundo que está aqui, né? De quem seria isso aqui. Ou seja, pega o oposto dessa imagem. O oposto disso aqui, pessoal, vai voltar para cá, só que nesse caso não é mais só essa parte que é negativa, né? Como é o oposto do módulo de 2x menos 1, o módulo de 2x menos 1 é esse Vzinho aqui, ó, bonitinho. Todo mundo positivo, porque é módulo. Só que tem um menos na frente. Eu vou olhando aqui de fora para dentro, fazendo análise, né? De dentro para fora, perdão, né? Então agora eu vejo que tem um menos aqui, ó. Então ele quer, na verdade, que todo mundo que a imagem que é positiva, ó, ele quer o negativo, ele quer o oposto disso. Então, isso aqui, pessoal, o Vzinho aqui, que é a função, né? Módulo de 2x menos 1, vai rotacionar em torno do eixo x. Rotacionando em torno do eixo x, olha o que vai acontecer. Todo mundo que era positivo, aqui, né, porque era em módulo, ele quer o oposto dessa imagem aqui. O oposto dessa imagem aqui é todo mundo negativo. Então, logo, o que vai acontecer? Vai voltar todo mundo para baixo, né? Inclusive agora, essa parte aqui, né? Que sempre foi positivo, agora também vai ser negativo. Então, eu vou ter algo desse tipo aqui, tá? Vou ter um gráfico assim. Então, fazendo a análise por enquanto, nós paramos aqui, né? A nossa análise dessa função está bem aqui, ó. Menos o módulo de 2x menos 1. Então, olhando aqui, né? Certo? Você vai ter isso aqui, beleza? Show de bola. Só que aí, né, isso aqui é quando o y é zero, pessoal. Só que eu tenho nessa função 3 aqui. Quando o x é zero, o y na verdade, quando o meu x for zero, né, agora o y é 3, né? Quando o meu x é zero, ó, zero aqui, isso aqui vai dar 3, beleza? Ou seja, pessoal, isso aqui vai ter que subir 3 unidades, né? Vai 3 unidades para cima, beleza? Eu tenho 3 unidades que ir agora e eu vou 3 unidades para cima, certo? Tá bom? Então agora, ó, ele pega isso aqui, ó, tem mais o 3 aqui, ó. Ou seja, ele fala o seguinte, pega esse valor aqui e sobe mais 3, vai 3 unidades para cima, né? Porque agora o y não é mais zero quando eu tenho meio, né? Quando eu tinha meio, pessoal, o y era zero, né? Olha só, na verdade você vai pensar, você consegue analisar isso aqui assim, ó. f de x igual a 3 menos 2x menos 1. Beleza, eu tenho isso aqui. Quando o f de x era meio, isso aqui dá zero. Isso aqui só dá zero porque eu estava analisando só esses 3 aqui, só isso aqui, né? Mas quando eu tenho 3 aqui, ó, isso aqui vai ficar o quê? Meio vai ficar 3 menos o módulo de 2 vezes meio, menos 1. Aí, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1, tá? Isso aqui vai dar 1. F de meio, tá? Estou fazendo aqui o F de meio. Beleza? Então, aqui, F de meio. Quando eu for analisar agora o F de meio, aqui dentro vai virar o quê? Tô querendo dizer o seguinte, né? Que esse aqui, essa raiz aqui já não vai mais funcionar. Porque quando eu tenho um F de x, quando o x é meio, como é que vai ficar o meu módulo aqui? Vai ficar 2 vezes meio menos 1. Aí isso aqui simplifica, vai virar 1. 1 menos 1 é 0. Módulo de 0 é 0. Ou seja, o f de meio agora não é o y0. Agora o y vai ser 3. Certo? Então agora o meu f de menos 1, né? Vai ser 3. Beleza? Então agora aqui eu tenho 2 e aqui 3. Certo? Meu f de meio, quando o x é meio, o y era 0. A gente viu essa análise, né? Quando a gente estava pensando só no y igual a 2x menos 1. De fato, isso aqui, quando o y é meio, quando o x é meio, o y é 0. Beleza. Só que agora eu analisando o x sendo meio, o y não é mais 0. Quando o x é meio, o y é 3. Ou seja, pessoal, isso aqui vai ter que subir para cá, vai ter que vir aqui, ó. Quando o x é meio,
o y não é mais 0. O y é 3, pessoal, tá? Então a gente vai tirar aqui. Por quê, professor? Porque quando o x é meio, olhando a função como um todo, quando eu olho essa função como um todo, quando o meu x é meio, o meu y não é 0 mais não. A gente acabou de ver que quando o meu x é meio, o meu y é... O meu y é 3, beleza? Quando o x é meio. Então, né, isso aqui vai ficar algo assim. Ah, tá. Então eu vou ter aqui. Beleza? Então vai ficar algo assim agora, né? Show de bola? Tranquilo? Tá bom? E quando o x é 0, né? Quando o x é 0, para você saber... Ah, professor, eu quero saber onde é que ele passa agora aqui, já que quando o meu x é meio, o y é 3. Quando o x é 0, o y vai cortar onde aqui, professor? É só tu analisar aqui, cara. Tu pega o f de 0 igual ao quê? F de 0 vai ser 3 menos o módulo de 2 vezes 0 menos 1, certo? Olha que legal. Aí 2 vezes 0 é 0, o módulo de menos 1 é 1, então vai ficar 3 menos 1 é 2, né? Então f de 0 é 2. Quando o x é 0, o y vai ser 2, então ele vai cortar aqui em 2. Tá bom? Pronto. Esse aqui, pessoal, é o gráfico da função f de x igual a 3 menos o módulo de 2x menos 1. Tá? Uma vez que você consegue desenhar, fazer esse gráfico, isso vai te ajudar muito, pessoal, muito mesmo, para fazer análise, para observar as coisas agora. A primeira pergunta é, o domínio da função. Aí você tem que analisar as opções, né? Olhar para o gráfico e analisar as opções. O domínio da função é o conjunto de todos os números reais. Sim, não existe nenhuma restrição para x aqui, né? Não tem nenhuma restrição, algum BO, algum valor para x que dê problema nessa função, né? Não existe. Você consegue me dizer um valor para x que dê problema nessa função? Não vai existir, né? Ou seja, vai ser válido para todos os valores possíveis de x, né? Ou seja, vai ser para todos os reais, até porque essa função, o domínio dela é nos reais, né? Então vai ser válido para todos os x, não existe nenhum valor de x que dê problema nessa função. Se não tem, então letra A tá certinho, tá legal, beleza. A imagem da função é o conjunto, olha só, menos infinito, aberto e menos infinito, né? Ou seja, vai para todo mundo, válido para todo mundo abaixo de a imagens negativa, vale para todas as imagens negativas. E é fechado em 3, ou seja, vai até 3. Isso é verdade, né? Olha só, a gente consegue ver isso no gráfico. Olha como o gráfico te ajuda, pessoal, a analisar essas coisas de forma mais rápida. Ó. Isso aqui vai em 3, né? Isso aqui só chega até 3. Olha que beleza. Pronto. Então, logo, o que a gente tem? O que a gente consegue concluir aí? A gente consegue concluir que isso só vai até 3 mesmo, né? É de 3 para baixo. Para baixo vai para todo mundo. Então, a B está dizendo exatamente isso. Que a imagem dessa função, né, vai do 3 e para baixo vai até menos infinito. Vai para todos os valores que você conseguir pegar aqui. Não tem nenhum problema, não vai ter nenhum caso que não dê, né? Então, vai de 3, todo mundo para baixo. De 3 para baixo. Olha como o gráfico te ajuda a ver essas coisas. Tá, aí a imagem, aí a função f admite inversa. Pessoal, aí você tem que lembrar. Qual é a condição para a função admitir uma inversa? E qual é o caso que eu tenho para uma função admitir inversa? Eu só vou ter uma função para admitir inversa se ela for bijetiva ou bijetora, né? Quando é que uma função é bijetiva? É quando ela é injetiva e sobrejetiva. Tá, e quando é que ela é injetiva ou injetora? É quando para cada elemento do domínio, para elementos diferentes do domínio, vai se relacionar, vai ter uma relação com elementos diferentes da imagem, tá bom? Ou seja, eu tenho aqui elementos do domínio diferentes, geram imagens diferentes, tá bom? Vão ter elementos do contradomínio que são diferentes, tá bom? Então isso é a injetividade. A sobrejetividade é quando a imagem é igual ao contradomínio. Mas galera, a imagem não vai ser igual ao contradomínio porque a gente acabou de ver na letra B que a imagem não é o contradomínio. O contradomínio dessa função é os reais. É todo mundo em y.
Isso não acontece, a gente acabou de ver na letra B que, na verdade, esse conjunto imagem é limitado. Ele vai de 3, a partir de 3, todo mundo para baixo vai valer. Mas a partir de 3, chegou em 3, não tem mais valores para cima. 4, não vai ter imagem para 4 aqui, não. Vai de 3 para baixo. Ou seja, a B contradiz a C, né? Porque para ser inversa tem que ser objetiva, e para ser bijetora, objetiva tem que ser injetiva e sobrejetiva. Beleza? Tem que ser injetiva e sobrejetiva. Mas, injetiva, beleza, talvez. Agora, sobrejetiva, de forma alguma, porque a imagem não é igual ao contradomínio. A imagem está limitada aqui no 3 e todo mundo para baixo. Já o contradomínio é todos os reais, ou seja, é toda aqui o Y, é todo o Y, né? Então, pronto, a B contradiz a C. Logo, a opção correta aqui vai ter que ser a letra C, né? A correta que é incorreta é a C, porque ela não admite inversa. Não admite inversa porque ela não é bijetora, né? E a gente percebe que ela não é bijetora porque ela não é sobrejetora, né? O contradomínio é os reais, a imagem não é os reais. O conjunto imagem não é o contradomínio. Para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Todos os elementos do contradomínio são imagens de alguém lá do domínio. Beleza? Isso não acontece aqui. Facilmente a B está contradizendo, né? Contradiz a C. Tá bom? Show de bola. Então aí, logo vai ser a letra C, né? O nosso gabarito vai ter que ser a letra C. A função é positiva no intervalo menos 1 e 2? Ele está perguntando se esse intervalo... Qual é o intervalo que é positivo, pessoal? O intervalo é positivo quando você tem isso aqui, ó. Esse intervalo é positivo para dentro, né? Os valores aqui dentro entre as raízes, né? Porque vai cortar o x em 2 pontos aqui. Então, como vai cortar x em 2 pontos, pessoal, essa parte aqui de dentro, né? É a parte positiva. Então, eu tenho que saber se esses pontos aqui é menos 1 e 2. Se esses pontos for menos 1 e 2, né? Então, sim, né? A função é positiva, porque a positiva que fala, né? É os valores aqui de x, ó, que são maiores que 0, né? Se você for resolver isso aqui, né? Encontrar as raízes, né? Igualar a 0 e fazer 3 menos 1 módulo menos 2x menos 1, aí você vai ter dois valores, né? Para x. E de fato, né? Vai ter que ser menos 1 e 2, tá bom? Então, ó, você vai ter o quê? Para quando x... Para você ter essas raízes aqui, né? Vão ter que ser dois valores, porque é um módulo, né? Então, você vai ter o quê? 0 igual a 3 menos o módulo de 2x menos 1. Beleza? Então, 0 vai ser igual ao quê? Aí tem duas opções, né? Vai ser 3 menos, aí, módulo de 2x menos 1, a definição, né? Vai ser menos 2x mais 1, se isso aqui for maior que 0, e maior ou igual que 0, e 2x menos 1, né? Se for menor que 0. Beleza? Então, olha só. Para isso aqui sendo 2x menos 1 mesmo, né? Maior ou igual que 0, pensando nesses valores para 2x menos 1 maior ou igual que 0, eu vou ter menos 2x, aí menos 1, com esse sinal de menos fica mais 1, né? Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 3 mais 1, 4, menos 2x. Aí vai ficar menos 2x igual a 4. 2x igual a 4. X vai ser igual a 2, né? Beleza, então x é igual a 2. Para isso aqui sendo positivo, tá? Isso aqui maior ou igual que 0. Só que é módulo, eu tenho que analisar os dois casos. E se for menor que 0? O que está aqui dentro? Então é o quê? Então vai ser 0 menos 3 menos... Aí isso aqui é negativo, né? Menos 2x mais 1. Menos com menos aqui vai ficar mais, então vai ficar mais 2x. Estou analisando agora para isso aqui sendo negativo, tá? Então, sendo menos 2x mais 1, né? Menos 1 aqui, no caso. Aí vai ficar o quê? Isso aqui é igual, né? 3 menos 1 é 2, então isso aqui vai ficar 2x igual a menos 2, né? 3 menos 1 vai ficar 2, vai para o outro lado menos 2. 2 vezes x igual a menos 2 é porque o x é menos 1, né? Pronto, então só para a gente perceber e visualizar que de fato, né, pessoal, isso aqui vai ser menos 1.
Tá bom? Isso aqui vai ser de fato menos 1. Ou seja, quais são as raízes aqui? Menos 1 e 2, né? Verdade. Nesse intervalo aqui, o f é positivo, né? O maior valor que f de x pode assumir é 3. Verdadeiro, né? Tá aqui, ó. A B te diz isso, né? Isso vai no máximo até 3. Tá bom? Então aqui e aqui. Belezinha, certinho. A gente analisou todos os casos. Isso é importante, uma questão muito boa da UFRR no ano de 2021. Começaram com tudo aí nessa prova de 2021, beleza? Portanto, a única incorreta, né, vai ter que ser a letra C, se nós formos analisar o gabarito. Analisando o gabarito, letra C não pode ter inversa, né, porque não vai ser objetiva, não vai ser objetora, né, não é sobrejetora. A gente pode afirmar logo rapidinho que não vai ser sobrejetora, porque o domínio não é igual à imagem. A imagem não é igual ao contradomínio, perdão, não é domínio, é contradomínio. Beleza? Vamos para a próxima? Então, pessoal, vamos lá para a segunda questão do vestibular da UFRR do ano de 2021. Questão número 2 diz o seguinte: para resolver o problema de lotação de pacientes com Covid-19, um determinado hospital decidiu adquirir um terreno triangular, cujos lados medem 120 metros, 160 metros e 200 metros, para a construção de uma nova ala hospitalar com um único pavimento térreo de base retangular. Se dois lados consecutivos da nova ala hospitalar serão construídos sobre os lados menores do triângulo, então a maior área possível para esta construção é de... Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu fiz aqui, já deixei um desenhozinho pronto aqui para vocês, tá? É de um triângulo e eu estou levando em consideração que ele é um triângulo retângulo, mas eu vou já explicar por que eu cheguei a essa conclusão aqui, tá? A priori, a questão não diz que é um triângulo retângulo, a questão diz só que é um terreno triangular, tá? Se é triangular, ele pode ser um triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo, a gente não sabe, tá? Mas o que é legal é que se você pegar esses valores dos lados aqui, você vai perceber que esses valores eles são ternos pitagóricos. Bom, como é que eu sei isso? É porque se você pegar 120 e simplificar por 40, 160 e simplificar por 40 e 200 e simplificar por 40, olha só o que você vai ter. Você vai ter 120 por 40, 3. 160 por 4, 160 por 40, 4. E 200 por 40, você vai ter 5. Portanto, esses valores aqui, os lados desse triângulo, ele é um múltiplo, né, do primeiro terno pitagórico que nós temos, né? 3, 4 e 5, pessoal, são números muito famosos, são os primeiros ternos pitagóricos. Como assim ternos pitagóricos? É que esses valores aqui, eles satisfazem o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, se você pega esses valores aqui, sabe que isso é um terno pitagórico e percebe que esses números aqui são múltiplos desses valores aqui, né? Ou seja, o 40 é a minha constante de proporcionalidade aqui, né? Então, esses valores também são ternos pitagóricos. Isso é uma propriedade válida. Dado esses valores aqui que são ternos pitagóricos, se você pegar um n qualquer, pode ser um número natural qualquer, e multiplicar com esses números aqui, né, todos pelo mesmo n, você vai ter novos ternos pitagóricos, tá? Isso é válido. Portanto, a gente chega à conclusão que 120, 160 e 200 são ternos pitagóricos, né? Ou seja, esse terreno ele é um triângulo retângulo, tá bom? Beleza, essa é a primeira coisa que você tem que perceber, não é dado de cara, mas se você perceber rapidinho que tudo aqui é múltiplo de 40, né? Então, dá para dividir todo mundo por 40, que é tudo divisível por 40, e você vai chegar em números que são muito conhecidos, né? O 3, 4 e 5, nosso primeiro terno pitagórico. Beleza. Então, em vez de eu trabalhar com esses valores aqui, tá? Eu vou usar o triângulo que tem os lados... Se eu pegar, né, e simplificar isso aqui, né, tirando a constante de proporcionalidade que é 40, eu vou, em vez de trabalhar com esse triângulo aqui, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, porque eles são semelhantes pelo caso, né, lado, lado, lado. Então, em vez de eu trabalhar com esse triângulo aqui, eu vou trabalhar com um semelhante a ele, né, porque esses lados aqui, ó, só são múltiplos desse, né, então eles são semelhantes, tá bom? Então, em vez de trabalhar com 160, eu vou trabalhar aqui, vai ser 4, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 3, pensando, claro, nos lados desse aqui. Pronto, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, os valores são menores, são mais fáceis, mas eu não posso esquecer, vou chamar de K, tá?
minha constante de proporcionalidade. Eu tenho que lembrar que no final, os meus valores não são esses, o terreno não tem essas medidas. Eu só estou trabalhando com essas medidas porque são valores menores, são mais fáceis de trabalhar. Na verdade, o que você tem é isso aqui, né? Mas a gente vai trabalhar com os valores pequenos, tá bom? E no final vai ter que multiplicar tudo por 40, né? Essas medidas aqui, né? Comprimento e largura, aqui a minha hipotenusa, tem que tudo multiplicar por 40, porque eu estou só tirando a constante de proporcionalidade, beleza? Tá, então vamos lá. Aí a questão diz o seguinte, que ele quer construir uma ala hospitalar, né? Com uma base retangular. Então, e ele quer o quê? A maior área possível para a construção disso, né? Então, ele quer a maior área possível. Então, eu vou pegar aqui, então ele quer saber qual vai ser a maior área possível para essa ala hospitalar, tá bom? Ele quer saber qual pode ser a maior área possível para esse retângulo. Bom, pessoal, para fazer isso, você vai ter que fazer uma análise do seguinte. Pega esse triângulo azulzinho aqui, que eu vou desenhar de azul. Você vai pegar esse triângulo aqui, ó. E você vai perceber que ele é semelhante ao grande. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando fala de maior área possível, quando ele pede o valor máximo, você pensa em duas coisas. Ou você pensa no MDC, né, o máximo divisor comum, ou você pensa numa equação do segundo grau com a concavidade para baixo, que você vai ter os valores dos máximos, né, o vértice dessa parábola vai ser o valor máximo, né? Então, ou você vai pensar em MDC, máximo divisor comum, ou numa equação do segundo grau com concavidade para baixo, tá? Não vai ser MDC, não faz sentido, né? Ele não pede aqui o maior divisor comum desses números, ele não está querendo saber isso, ele está querendo saber qual é a maior área, né? Então, se você excluir um, provavelmente vai ter que ser o segundo, né? É a equação do segundo grau aí, pedindo o máximo valor possível, tá bom? Então, olha só, se você pegar esse triângulo azul aqui, que eu desenhei, tá? E aí nós não temos esses valores, né, para ele. Então, eu vou chamar aqui de x e aqui eu vou chamar de y a base dele, tá? Mas se eu chamar essa base dele de y, então a base do retângulo verde aqui vale y, né? Então, se eu olhar para o retângulo, tá? Eu chamei essa altura dele aqui do triângulozinho azul, a altura de y, de x, aqui é x, e a minha base vai ser y aqui, tá bom? Beleza, então, se eu pegar o meu retângulo verde, né, separadinho aqui bonitinho, ó, se eu pegar só o retângulo verde, a gente vai ter o quê? Que a base vale x, né, porque a base do retângulozinho é a base desse retângulo, né, porque são os lados paralelos aqui, e a altura desse retângulo, você há de concordar comigo, que é a altura do triângulo grande menos esse pequenininho aqui, né? Então, vai ser 4 menos x. Beleza? Show de bola. Então, eu quero saber qual é a maior área possível para esse retângulo. Uma vez que eu sei que a área de um retângulo, né? A área do retângulo é base vezes a altura, né? Então, a área do meu retângulo é base, vale x, vezes a minha... aqui é y, perdão, tá? Aqui é y, né? Eu chamei a base do triângulozinho de y. Beleza? Show de bola. Então, eu vou trabalhar com A vezes Y, com Y, base, que é Y, vezes a altura, né? Que aqui é 4 menos Y. Tá bom? Show de bola? Beleza, pessoal. Aí, o que eu faço? O que eu percebo? Eu percebo que esse triângulo azul pequeno, ele é semelhante ao triângulo grande. Por que eu sei isso? Teorema fundamental da semelhança. É o primeiro teorema, dos mais importantes que aparece na semelhança entre triângulos, tá? O que diz o teorema fundamental da semelhança? Que quando você tem um triângulo qualquer e você traça uma reta paralela a um dos lados, você gera um triângulo menor que é semelhante ao triângulo que você tinha, o triângulo grande. Então, e isso acontece aqui, né? Porque a base aqui desse retângulo é um segmento de reta, né? Se eu pensar em prolongar aqui, teria uma reta que é paralelo à base aqui, né? 3, ao lado 3 aqui desse triângulo grande. Então, vai gerar um triângulo que é semelhante ao grande. Claro que é esse azulzinho, até porque isso aqui vai ser um trapézio retangular, né? Então, você tem um trapézio e um triângulo. A relação, né? A propriedade fundamental, né? O teorema fundamental das proporções, propriedade fundamental da semelhança, diz que você vai ter um triângulo semelhante a outro. Se você pegar o triângulo que você tem, o original, traçar uma reta paralela a um dos lados, isso pode ser qualquer lado, tá? Se eu traçasse uma reta paralela ao 4, eu vou também gerar um triângulo semelhante a ele.
se eu traçar em relação a 5, né? Assim eu também vou ter um triângulo semelhante ao grande. Isso é o teorema fundamental da semelhança, tá? Ou propriedade fundamental da semelhança. Beleza. Tá, então a gente vai ter que esse triângulo pequeno, ele é semelhante ao grande. Se ele é semelhante ao grande, pessoal, então eu posso estabelecer uma relação aqui, né, de proporcionalidade. Como? O triângulo, o lado pequeno, ou seja, aqui estabelecendo uma relação de proporcionalidade, né, de proporção aqui. Posso fazer isso? Pode sim. A gente vai ter o quê? Fazendo bem aqui, ó. Esse lado x está para o lado grande, né? O lado pequeno, o lado x do triângulo pequeno está para o lado do ângulo grande, né? Que é 4. Assim como a base desse triângulo pequeno está para a base do triângulo grande, tá? Isso é verdade, eu posso estabelecer essa relação, essa proporção, porque eles são triângulos semelhantes, beleza? Então, olha só. Se eu fizer isso, né, eu posso colocar tudo em função de x ou de y. Eu vou colocar em função de y, então isolando o y, isso aqui, o 3 que está dividindo vem para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 3x sobre 4, beleza? Então meu y é 3x sobre 4. Pegando essa relação de semelhança entre triângulos, você joga aqui, ó, você vai ter o quê? A área do teu retângulo. A área do teu retângulo vai ser o quê? Y, só que no lugar de y você coloca o valor isolado ali, que está em função de x. 3x sobre 4 vezes 4 menos x, né? Se você pegar e desenvolver isso aqui, ó, você vai ter 3x, né? Porque 3x vezes 4 sobre 4 vai simplificar, vai ficar só 3x, menos 3x sobre 4 menos x, vai ficar menos 3x ao quadrado sobre 4. Beleza? E olha só o que está acontecendo. A gente tem aqui uma equação do segundo grau, cuja concavidade vai ser para baixo, né? Por quê, professor? Porque o coeficiente A aqui ele é negativo, né? O coeficiente que acompanha o grau, né? O expoente, o x com maior expoente, né? O coeficiente que determina aqui o grau desse polinômio é negativo, o A é negativo, então concavidade para baixo. Então, se eu tenho uma parábola com concavidade para baixo, então eu vou ter o ponto de máximo, né? E faz todo sentido aqui para essa situação, né? Porque ele quer o máximo, né, da área do retângulo, então faz muito sentido aparecer aqui querendo o máximo, né? Aqui vai ser o ponto de máximo para x, né? Pronto, pessoal. Agora, quais são as raízes? Se eu pegar aqui só a equação, se eu pegar só 3x, né, ou reescrever isso aqui, menos 3x ao quadrado sobre 4 mais 3x igual a zero, quais são as raízes dessa equação? É fácil saber as raízes dessa equação, né? Por que é fácil? Porque se o x for zero, zera tudo, né? Então, uma das raízes é zero, porque isso aqui vai ficar zero, zero, zero mais zero dá zero. Ou, qual é a outra raiz? O x'2 aqui. O x'2 é 4, né? É 4, porque se você pegar aqui, ó, 4 ao quadrado é 16. 16 por 4 dá 4, isso vai ficar 4 vezes menos 3, menos 12, tá bom? Então, estabelecendo isso aqui, ó, você vai ter menos 12. E aqui 3 vezes 4, 12. Menos 12 mais 12, simplifica os dois, isso vai dar zero também. Então, as raízes, né, fazendo uma análise rapidinha aqui, ó, olhando aqui para essa equação, sem precisar do Bhaskara. Ah, professor, eu quero fazer Bhaskara aí, manda ver, tá bom? Ah, eu quero tentar aqui as relações de Girard, pode também. Mas fazendo uma análise rápida aqui, dá para descobrir, né, quais são as raízes dessa equação do segundo grau. Beleza, essas são as raízes, né? Só que, como a gente quer, né, a maior área possível, a gente precisa descobrir qual é o x do vértice, né? Porque se eu sei o x do vértice, né, eu vou ter o ponto máximo em y, né? Porque se eu tenho y, os lados, né, se eu tiver os lados desse retângulo, eu vou conseguir descobrir qual é a maior área. Se eu tenho um x do vértice, né, eu preciso do x do vértice para eu ter a imagem, né? Se eu tenho aqui os lados, eu consigo gerar a área desse retângulo, né? Porque olha só, a área está tudo em função de x. Então, se eu te der o x do vértice, eu consigo descobrir o y, né? E aí é só multiplicar
base vezes altura, beleza? Então, como é que eu acho aqui o vértice, o x do vértice? Aí você tem que lembrar de equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau, para descobrir o x do vértice, é menos b sobre 2a, tá? Só que quem é o b aqui? O b é 3, né? O b vai ser 3, tá? O b vai ser 3, então vai ficar menos 3 sobre 2 vezes o a. Só que o a é menos 3 quartos. Divisão, isso aqui vai ficar negativo, esse denominador, né? Então vai virar todo mundo positivo. Então o meu x do vértice aqui vai ser 3 sobre... Aqui, ó, 2 vezes 3 quartos, simplifica esses dois aqui. Isso aqui vai ficar 3 meios, tá? Positivo, porque esse é negativo e esse é negativo. Então vai ficar positivo. Agora, quando você tem uma fração sobre a outra, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ficar 2/3, né? 3 vezes 2/3, simplifica aqui. O x do vértice é 2, pessoal. Pronto. Se eu descobrir o x, né? Tem o x do vértice, eu consigo descobrir o y aqui, ó. Porque o meu y vai ser 3 vezes 2 sobre 4, né? Simplificando aqui, o meu y vai ser 3 meios. Olha que beleza, pessoal. Então, eu tenho o meu y, eu tenho a base agora e eu tenho a altura, né? Eu vou ter a base e a altura desse retângulo, certo? Então, olha que legal o que vai acontecer agora. Então, se eu tenho essas coisas aqui, ó, a área do meu retângulo, né, a maior área possível, a gente já pegou o máximo, né? Já olhou isso pensando no máximo, pegou o x do vértice. Então, vai ficar o quê? A base, pessoal, 4 menos 2, 4 menos 2, isso aqui vai dar 2, né? Vezes a base que é y, né? Que vale quanto? Vale 3 meios. Então, a área desse retângulo aqui vai ficar, simplifica, vai ficar 3, né? Então, a área maior desse retângulo é 3 com essas medidas aqui. Cuidado, né? A gente trabalhou com esse triângulo com as medidas menores, porque imagina fazer essas coisas aqui com os valores muito grandes, né? Talvez você tenha dificuldade em fazer essas análises. Então, a gente veio e calculou a maior área possível desse retângulo aqui, né? Nesse triângulo. Mas essas não são as medidas do triângulo dado. As medidas do triângulo dado é 120, 160 e 200. E para isso eu guardei aqui a minha constante de proporcionalidade, que é 40, né? Ou seja, era isso aqui, quando eu olho para cá, né? Não posso esquecer que isso aqui é vezes 40, né? Pensando na minha constante de proporcionalidade. E isso aqui também é vezes 40, né? Então, tanto a base, aqui quer dizer, aqui, né, vai ser vezes 40. Não posso esquecer, porque eu estou trabalhando com esse triângulo. Eu usei esse só para trabalhar com valores menores. Então, na verdade, isso aqui vai ser, olhando para a minha constante de proporcionalidade, né, não posso esquecer dela. Então, isso aqui vai ser 40 vezes esse valor aqui. E aqui também, né? Porque a minha base e a altura do retângulo é aqui, é calculando aqui, né? Eu só fiz aqui porque os valores são menores e são bem mais tranquilos de analisar, né? Então, além de fazer o x vezes 4 menos x vezes o y, teria que fazer 40 vezes 40, né? 40 vezes 40, isso aqui vai dar 1.600, tá? Pronto. Então, a área do retângulo agora, olhando para a situação real, né? E não para aquilo que eu transferi para cá só para trabalhar com valores menores, então eu vou ter que a área desse retângulo vai ser 3 vezes 1.600. 3 vezes 1.600, isso vai dar 4.800, né? 4.800, isso metros quadrados, né? Beleza, pessoal? Então, muito cuidado. A gente acaba aqui a questão, né? Analisando aqui a maior área possível, que seria nesse retângulo aqui, né? Então, com isso, a gente tem a área. Cuidado! O aluno chega aqui e fica desesperado. Meu Deus, como é que eu acho 3 agora? Lembra? Você guardou, tem que guardar a constante de proporcionalidade aqui, que é 40. No final, teria que multiplicar as duas dimensões aí de comprimento e largura por 40, né? Porque você simplificou para trabalhar com valores mais fáceis, tá bom? Logo, então, a gente vai ter a letra A como nosso gabarito, beleza? Uma questão bem bonita, bem interessante aí. É importante que você entenda os conceitos dela, né? Pega a geometria plana, pega a equação do segundo grau. Então, é isso. Quando você tiver um tipo de questão que trabalha com máximo, né? Ou você vai pensar no máximo divisor comum, ou num valor máximo de uma equação, né? O máximo de
de um determinado assunto, né? Então, ou vai ser a equação do segundo grau com cavidade para baixo, ou vai ser o máximo divisor comum, beleza? Portanto, o gabarito letra A. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Próxima questão diz o seguinte, questão 3. O sistema dado por, ele te dá esse sistema aqui bonitinho, e aí te dá as opções, né? Uma questão um pouco teórica aí, tá bom? Então, ele não te pede alguma coisa, qual é o determinante, qual é o valor de x e y aqui. Ele não está te pedindo essas coisas. Se ele não está te pedindo nada muito claro, né? Então, analisa as opções. Né? Você tem que dar uma análise, fazer uma análise nas opções, porque ele não está dizendo assim, ó, me dá o x, o y, z, ou essas coisas do tipo. Qual é a solução? Veja que ele não pede isso. Quando uma questão não pede essas coisas, você não vai estar calculando, olha para as opções. Se ele não te diz direto o que ele quer, né? Eu quero determinante, eu quero a solução disso aqui. Eu quero saber se ele é possível, sei lá. Tudo bem que ele pergunta aqui, né? Se é possível determinado ou é impossível, mas calma, dá uma olhada nas opções, porque isso não foi muito direto aqui, né? Então vamos analisar, vai que nem precisa fazer cálculos aí muito grandes, tá? Olha só, letra A está dizendo o seguinte, vamos analisar então essas questões, né? Essas perguntas, já que não tem uma pergunta muito direta, a gente analisa essas opções, né? É possível indeterminado com o conjunto solução x, y menos 1, tá? Então, toda vez que eu tenho uma solução de um sistema, pessoal, 3x3, em que uma das variáveis está em função de outra, né? É porque pode ser possível e indeterminado, né? Então vai acontecer isso mesmo, se isso for verdade, tá? Vai ter sempre ali uma ou duas variáveis, ou todas, vai estar em função de uma delas, tá bom? Então isso aqui caracteriza muito bem aqui uma equação, um sistema possível e indeterminado, porque tem o z aqui em função de y, né? Tá bom? Beleza, então o que acontece? Eu tenho que analisar isso aqui, né? Olha o que ele está dizendo. Isso aqui é verdade para qualquer uma dessas equações quando o x e o y pertencem aos reais. X e y pertencem aos reais, pessoal, é um valor qualquer, né? Então o que a gente faz? A gente escolhe um valor para x e para y e vê se de fato isso vai dar na letra A. Tá bom? Então, se eu pegar um valor para x e para y, né, você não tem necessidade de pegar valores grandes, eu vou pegar x igual a 1 e y igual a 1. Então, eu vou fazer a análise na letra A para x igual a 1 e y igual a 1. Aqui, olha só, o x vai ser 1, o y 1 e o z é 0, né? Será que isso vai satisfazer essas equações? Se não for satisfeita uma delas, então já era, nem continua. Então, eu vou começar aqui com a primeira logo, tá? Com o x igual a 1 e o y igual a 1. São números pertencentes aos reais. Claro, então eu vou analisar logo isso aqui, né? 2 vezes 1 é 2, menos 1, mais o z que é 0, né? Isso aqui vai ser quanto? 2 menos 1 é 1, mais 1, 2 menos 1, 1, mais 0, 1, né? E 1 não é igual a 3, 1 é diferente de 3. Então, já fazendo uma análise rápida, eu já sei que não pode ser a letra A. Ele pode até ser um sistema possível indeterminado, como está dando a opção aqui na letra E, tá? Mas não é por causa disso aqui, não é sendo escrito dessa forma a solução. Porque a gente acabou de fazer a análise, ele disse que x e y é um número real qualquer. Então você pensa em números aí, aplica, joga aqui e vê se vai dar certo. Se não der certo em uma das equações, já era, não é solução. Então aqui pra gente, já acabou, não é a letra A, já foge da letra A. É possível e determinado? Pessoal, para ser possível e determinado, né? Você vai encontrar um x e um yz independente. Não vai estar nenhum em função do outro, tá? Então, ou você sai resolvendo isso aqui para descobrir o x e o yz, ou você lembra que para saber se um sistema é possível e determinado, você calcula o determinante dos seus coeficientes. Se o determinante dos coeficientes for diferente de zero, beleza. Então, ele provavelmente é possível e determinado, né? Então, olha só que legal. Se você lembrar disso, também já dá para ver se é a letra B ou não. Então, vamos tentar fazer isso rapidinho. Ó. Pega aqui e calcula o determinante desses coeficientes. Ó. Qual é o coeficiente aqui? 2. Então, eu vou calcular o determinante dos coeficientes. Se o determinante desses coeficientes for diferente de zero, beleza, ele é possível e determinado. Se não, aí provavelmente ou é impossível ou é indeterminado, né? Então, olha só os coeficientes aqui da primeira linha. 2, menos 1 e 1. 1 e menos 1. Aqui, 1, menos 2 e 2, né? Tá, quando eu olho para isso aqui, eu calculo o determinante, né? Vou usar aqui o método da borboleta, tá? 2 vezes 1 vezes 2, isso aqui é 4, como eu estou calculando aqui na diagonal principal, todos positivos.
Aí, menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Vezes 1, então aqui vai ser mais 1. Beleza? Vou fazer mais aqui embaixo, que minha borboleta vai ficar grande. Mais 1. Aí, mais 1 aqui. Aí eu venho aqui, 1 vezes, olha só, 1 vezes menos 2, vezes 1, menos 2. Então aqui, menos 2. Pronto, agora eu vou para diagonal, vou trabalhar agora nessa diagonal aqui secundária, né? Então eu vou 1 vezes 1, só que eu vou calcular e trocar o sinal, né? Então aqui 1 vezes 1 vai dar 1 positivo, só que agora troco o sinal, vai ser menos 1. Quando eu calcular nesse sentido aqui, né? Calculando assim, mantenho o sinal. Calculando assim, inverto o sinal. Então aqui vai ser 1 vezes 1, 1. Só que aí eu troco o sinal porque agora eu estou na diagonal secundária. Então vai ser menos 1. Aí eu venho aqui, ó, menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 2, né? Porque se pegou 2 aqui, vai pegar só 1 aqui agora, né? Método da borboleta bem bonitão aí para você, tá? Então, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 2, menos 2. Mas como agora eu estou nesse sentido, eu troco o sinal. Então, em vez de menos 2, vai ser mais 2. Tá? E aí eu venho aqui, ó, 2 vezes, se pegou só 1, vai pegar 2 agora. 2 vezes menos 2, menos 2. Menos 1, 2 vezes menos 2, perdão, menos 4, vezes menos 1, mais 4. Só que como está nesse sentido agora, então aqui vai ficar menos 4. Beleza? Porque olha só, mais uma vez, eu fiz 2 vezes menos 2, menos 4, vezes menos 1, mais 4. Mas como está fazendo nesse sentido, fica menos 4. Beleza? Isso vai dar quanto? Aqui, ó, olha só tem carinho oposto, né? 1 menos 1, 0. Menos 2 mais 2, 0. 4 menos 4, 0. Opa, o determinante deu 0. Se o determinante deu 0, é impossível que isso seja possível e determinado. Tá bom? Ele pode ser possível, mas não determinado. Ele vai ser impossível porque não vai ser determinado, mas ele pode ser possível e indeterminado. Beleza? Então, logo, não é a letra B. Não pode ser a letra B, né? Porque o determinante deu 0. Para ser determinado, o determinante tem que dar diferente de 0. Então, como deu 0, tem duas opções. Ou é impossível ou é possível, né? Vamos para a letra C. Letra C está dizendo o seguinte, tem como solução x, y e z sendo 0. Será que isso é verdade? Os 3 sendo 0 vai satisfazer qualquer uma dessas equações? Para ser solução, isso tem que ser verdade, né? Então, vou continuar pegando a primeira aqui, ó. Se você olhar para a segunda, né, você se empolga, né? Você fala, então, isso aqui pode acontecer, né? Olha só que legal. 0, 0 e 0, 0. Opa, será que é verdade mesmo? Será que isso aqui é a solução? Olhando para a segunda até faz sentido. Só que lembra que quando ele fala isso, tem que ser satisfeita para todas as equações e não para uma só. Tem que valer isso para todas. Quando eu pego a primeira, por exemplo, vai ficar 2 vezes 0, menos 0 mais 0. 2 vezes 0, 0. Menos 0, 0 mais 0, 0. E 0 é, claro, que é diferente de 3, né? Não satisfaz a primeira, apesar de satisfazer a segunda, portanto, também não vai satisfazer a terceira, né? Porque aqui também tudo vai dar 0. Então, se não satisfaz as 3, não satisfaz o sistema. Logo, não pode ser a C também, né? Então, já descartamos duas. Você fica entre D e E. Olhar para ver se é um sistema impossível, né? Te requer um trabalhinho maior. Então, vamos tentar olhar para E. Se não for E, pronto, a gente mata que vai ter que ser um sistema impossível, né? Ou seja, vai existir infinitas soluções aqui, né? Para x, y, enfim. Então, quer dizer, não vai existir nenhuma solução. Você vai acabar chegando numa contradição, né? Quando você for resolver um negócio lá bonitinho, quando você sair desenvolvendo essas coisas aqui, você vai chegar numa contradição. E aí, por isso que vai ser impossível. Mas se for possível e determinado, né? É que vai acontecer essa coisa aqui, né? De ter infinitas soluções. Por isso que vai estar uma das variáveis em função das outras, tá? Ou duas até, né? Então pronto, que é o caso aqui. Beleza. Então olha só, pessoal. Será que ele é possível e indeterminado? A gente viu que na letra A não deu certo. Será que isso aqui dá certo? Ó, sendo o Z um número real qualquer. Eu vou escolher o Z1, Z sendo 1. Ah, professor, poderia escolher 10, 20, 30, 40, um real qualquer, meu querido. Você que escolhe, manda ver, tá bom? Então, vou escolher o Z sendo 1. Então, quando o Z é 1, será que isso é verdade? Ó, quando o Z é 1, o X é 1, né? O X é independente dessa variável Z.
Aí o y vai ser z menos 1. 1 menos 1, 0. E o z é 1. Opa! Será que isso aqui é verdade? Se for válido para esse, vai ser válido para qualquer z, sendo real, né? Só que isso aqui tem que satisfazer todas as equações, né? Não só uma, tem que satisfazer todas. Se satisfaz uma equação, não satisfaz o sistema. Se satisfaz as 3 equações, beleza, satisfaz o sistema. Então, quando eu olho para o z aqui, ó, eu vou ter o quê? 2 vezes o x vale 1, menos o y, só que ele vale 0, mais o z, ele vale 1, tá? 2 vezes 1 é 2, menos 0 é 2, mais 1 é 3. Olha que legal, o 3 apareceu aqui. Opa, aparentemente parece que tudo vai... Começou bem, né? Começamos bem. Então, quando o x é 1, né? Agora vamos analisar aqui. Quando o x é 1, mais o y, só que o y aqui quando o z é 1 é 0, mais o z, menos o z, né? Perdão, aqui é menos o z, que é 1 também. 1 mais 0 é 1, menos 1, 0. Opa, beleza, olha que legal, apareceu de novo ele aqui. Falta ver para a segunda, se não valer para essa, vai ter que ser a letra D, a opção correta, tá bom? Mas aí, quando a gente olha aqui para a última, x valendo 1 vai ficar 1 menos 2 vezes o y, só que quando o z é 1, o y é 0, né? Porque y é z menos 1, mais 2 vezes o z, que aqui eu escolhi ele sendo 1, tá? 1 menos 2 vezes 0 vai dar 0, aqui menos 2 vezes 0 dá 0, com 1 menos 0, 1. Mais 2 vezes 1 é 2 e 1 mais 2 é 3, pessoal. Olha que beleza. Apareceu exatamente as 3 soluções, portanto, essas coordenadas aqui, esses valores de x, y e z, satisfazem as 3 equações do sistema, portanto, ele é possível porque existe uma solução, só que são infinitas soluções, né? Porque aqui o y está em função de z. Então, pessoal, tem solução? Tem, a gente acabou de encontrar uma. Mas tu pode substituir o z para qualquer número real, e esses números são infinitos, né? Por isso que vai ser impossível, né? Indeterminado, perdão, vai ser possível porque tem solução, só que serão infinitas essas soluções. Por isso que é indeterminado, porque são infinitas as soluções, beleza? Então a gente descarta a letra D, então vai ter que ser a letra E mesmo, o nosso gabarito, uma questão bem legal aí do vestibular da UFRR, certo? Aqui, se você sair resolvendo isso aqui, você vai chegar em algum momento com uma equação entre 2 variáveis, 2 equações com 2 variáveis, um sistema entre 2 equações com 2 variáveis. Você pode usar o escalonamento, pode usar algumas técnicas aí, você vai ver que uma hora você vai chegar em 2 equações com 2 variáveis que vai gerar uma contradição. Então, não vai gerar contradição, perdão. Para ser impossível, teria que gerar uma contradição. Isso não vai acontecer, tá bom? Tenta resolver isso que você vai ver que vai dar certo. A gente não precisa fazer isso, né? Para fins aqui de vestibular, você só tem que se atentar ao que é de fato correto. Isso aqui você vai ver que se você começar a resolver, você não vai chegar em nenhuma contradição, tá bom? Para ser impossível, teria que chegar numa contradição quando você fosse resolvendo aqui, isolando x ou y ou z. Beleza? Portanto, o nosso gabarito aí vai ser a letra E. Show de bola? Vamos confirmar aqui. Olha só, é um sistema possível indeterminado e o conjunto de solução é esse. Show de bola, vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Num determinado jogo, uma pessoa precisa escolher um número com 5 algarismos. O primeiro algarismo não pode ser 0, além disso, o número não pode ter 2 algarismos pares consecutivos e nem 2 ímpares consecutivos. Considerando 0 como um algarismo par, podemos afirmar que a quantidade de possibilidades para a escolha deste número é... Pessoal, ele quer um número com 5 algarismos, né? Então, ele quer aqui um número com 5 algarismos, beleza? Então, a gente vai colocar aqui essas linhazinhas só para 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ele quer um número que tenha 5 algarismos. Só que tem algumas condições, né? Quantos algarismos a gente tem? Isso aqui você tem que saber sem dificuldade. Tem que vir logo à sua cabeça os nossos algarismos, né? 8 e 9, né? Então, a gente tem 10 algarismos, né? A gente sabe que a gente tem 10 algarismos. 10 algarismos são os algarismos que a gente tem, através dele a gente forma todos os números possíveis. Beleza. Aí ele diz o seguinte, ó, ele quer um número com 5 algarismos. O primeiro algarismo não pode ser 0. Tá, então aqui, se o primeiro algarismo não pode ter o 0,
eu desconsiderando o zero, né? Então eu tiro aqui de 10, eu tiro o zero, então 10 menos 1 vai ser 9. Então, para o primeiro número, a condição dele é que aqui não pode ser o zero. Então eu só vou ter 9 opções aqui, né? Só tenho 9 possibilidades aqui. Show de bola. Aí ele diz o seguinte, o primeiro algarismo não pode ser zero. Além disso, o número não pode ter dois algarismos pares consecutivos. O que isso está dizendo? Ele está dizendo que se aqui aparecer um par, aqui não pode ser par, vai ter que ser um ímpar. Consequentemente, aqui vai ter que ser um par e aqui vai ter que ser um ímpar. Mas se aqui aparecer ímpar, aqui vai ter que ser par, aqui vai ter que ser ímpar e aqui vai ter que ser par. Ou seja, não pode aparecer consecutivamente pares e ímpares e isso vai restringir mais um pouco, né, as possibilidades. Porque vamos supor que aqui começa com ímpares. Quantos ímpares eu tenho, pessoal? Eu tenho o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 como números ímpares, né? E isso são 5 números ímpares, né? Então aqui se eu começo com ímpares, eu tenho 5 possibilidades, né? 5 possibilidades, tá? Eu tenho 5 possibilidades. Tá, então se eu começo com ímpar, lembra da questão? A questão diz que não pode o próximo ser ímpar, tem que ser par. Só que quando eu vou para as opções de pares, né? Eu tenho 5 também, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Então aqui vai ser 5. E aqui ele não, a partir daqui ele não exclui mais o zero. O único momento que ele exclui o zero é no começo, o primeiro número. Depois, isso já não faz diferença. Ele até, né, é bem redundante aqui, né? Fala que o zero, a gente tem que considerar ele como um número par, e isso aí é óbvio, né? Assim, o zero tem que ser um par, né? Os números pares são escritos da forma 2 vezes n, né? Aí começa com o zero aí, vai ter zero no meio, né? E os ímpares, aqui são os pares, né? Par. E os ímpares, né? 2n mais 1, né? Ou 2n menos 1, né? A gente começa com 2n mais 1. Tá? Considerando o zero, a partir do zero, né? Onde n é um número natural qualquer, né? Aí entra a discussão, o zero é natural ou não. Enfim, isso aqui também já não importa mais pra gente. Mas para fins didáticos, né? A gente escreve o par como 2 vezes n, onde n é um natural qualquer, considerando o zero um natural. E 2 vezes n mais 1, os ímpares, tá bom? Show de bola? Beleza. Então, olha só, aqui é 5, aqui é 5. A questão também não fala nada que não pode repetir ou se pode repetir. Então, claro, né, você vai levar em consideração o caso de repetição, porque ele não desconsidera isso. A única coisa que ele não quer é que esses números não sejam consecutivos, tá? Mas se pode repetir, isso pode, porque a questão não faz nenhuma restrição sobre isso. Então, se aqui começou com ímpar, né? Aqui começou com ímpar, então aqui vai ter que ser par, logo aqui vai ter que ser ímpar. Professor, diminui a quantidade de possibilidades? Não, porque ele não fala de poder ou não repetir. Então aqui vai ter que ser 5 de novo, e aqui para finalizar par vai ter que ser 5 também. Tá bom? E aqui é um caso de princípio multiplicativo, né? São todas as possibilidades possíveis aí, que você pode agrupar essas coisas, então é produto, né? Você multiplica todo mundo, então isso vai ser 9 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Isso aqui é definição de potência, né? Potência é o produto de um mesmo fator repetido um determinado número de vezes. Esse número de vezes que repete, você coloca como expoente. É isso que ele faz aqui, né? Então vai ficar 9 vezes 5, aí como é o produto do 5 4 vezes, então você coloca ele com expoente 4, né? Então vai ser 9 vezes 5 elevado a 4, as possibilidades aqui que essa pessoa pode escolher esse número, né? Então ele tem muita possibilidade. Então você pode colocar a sua senha pensando nisso. Um algarismo começando tirando zero e depois começa a ímpar, par. Faça a sua senha do celular assim. A pessoa que tentar descobrir sua senha, ele vai ter que pensar no número, ele vai ter que ver as possibilidades. 9 vezes 5 elevado a 4, isso vai dar um número extremamente gigante. Tá bom? Então, com isso, a gente tem a letra C como a opção correta, né? Vai ter que ser o nosso gabarito aí da questão 4 da UFRR. Questão bem legalzinha também para a gente treinar. Beleza? Então, olha só, nosso gabarito aí, letra C. Vamos para a próxima questão? Próxima questão diz o seguinte. Opa, aqui. Próxima questão diz o seguinte. Um tetraedro ABCD tem seus vértices coincidindo com os vértices de um cubo de lado 1. Opa, cubo de lado 1. Conforme a figura abaixo, a distância do vértice A ao plano determinado pelos pontos B, C e D é... pessoal, olha só.
ele está querendo o seguinte, ele quer a distância, né, do vértice A ao plano determinado por esses carinhas aqui, ó, que está na diagonal assim, né, tá meio deitadinho. Esse plano aqui, vou pintar aqui meio de laranja. Ele está querendo a distância desse para esse, tá bom? Bom, você não sabe quais são os vértices, né? Os vértices dessa face aqui, né? E essa face, se você prestar atenção, essa face é um triângulo equilátero, né? Por que, professor, um triângulo equilátero? Porque os lados dele é diagonal das faces, né, do cubo. E as faces do cubo são todas iguais, né? Tudo quadrado. Então aqui todo mundo é diagonal, é a diagonal. Esses lados aqui desse triângulo equilátero, né? É a diagonal das faces, né? Desse quadrado, né? Então a gente percebe, na verdade, que ele quer a distância do vértice A a esse triângulo equilátero aqui. Beleza? Então, por exemplo, se você pensar o seguinte, ó, eu posso pensar então que se eu souber a distância de A a D, eu consigo, né, ter a distância entre essas faces aqui. Beleza? Então, olha só o que a gente pode pensar aqui. Claro que isso aqui, né, se você olhar isso como uma figura tridimensional, pega esse cubo e fatia ele aqui, né? Conforme esse plano aqui BCD, quando você fatiar ele, você vai ter um tetraedro, né? Que é uma pirâmide de base triangular, beleza? Você vai ter uma pirâmide de base triangular. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se você olhar para essa pirâmide, nesse caso aqui, né? Olhando para ela assim, ó, tá. Você olhar para essa pirâmide assim, né? Não é muito forte, o forte não é muito desenho. Mas se você olhar para essa pirâmide aqui, ó, BCA, né? Olha para essa pirâmide aqui, vou pintar ela de verde, tá? Vou pintar a pirâmide aqui de verde. Olhe para essa pirâmide bem aqui, ó. Então, olha para essa pirâmide aqui. Bom, se você olhar para essa pirâmide, pessoal, você concorda comigo que o volume dela, né? Eu consigo descobrir o volume dela. Por que eu estou pensando no volume dela? Porque se eu pegar essa pirâmide aqui e colocar esse AD como altura, né? Ou seja, eu estou olhando esse triângulo, a base dele aqui é ADC, tá? A base dessa pirâmide aqui é ADC. Mas se eu olhar para essa pirâmide sendo a base BDC, né? Eu consigo descobrir a altura agora no caso aqui seria AD, né? Claro que vai mudar, vai mudar essa altura, né? Porque agora eu estou olhando para a pirâmide AD com a base BC, né? Então, o volume vai ser o mesmo porque é a mesma pirâmide, né? Mas isso aqui vai mudar em relação a AD, né? Se eu olhar para BC e olhar para AD. Então, se eu olhar para a pirâmide, né? Eu vejo aqui, claro, que vai ter uma pirâmide, eu consigo calcular o volume dessa pirâmide, né? O volume dessa pirâmide é o quê, gente? É base vezes a altura dividido por 3, né? É o volume de uma pirâmide, é como a gente calcula o volume de uma pirâmide, tá? Bom, então vai ser o quê? A altura, né, aqui, ó, eu olhando para a pirâmide de base ADC, tá? Olhando para a pirâmide de base ADC. A minha altura vai ser... a minha altura vai ser 1, né? Que vai ser 1, vezes a minha base, né? A minha base aqui, pessoal, vai ser meio, né? Se você pensar em olhar aqui para essa base, você tem que isso aqui vale meio. Beleza? Isso sobre 3, certo? Beleza. Tá. Então, olha só, olhando para essa base aqui, né? Esse volume aqui vai ser o quê, né? Eu vou ter, então, 1 meio vezes meio vai dar 1 meio sobre 3, certo? Quando eu tenho uma fração, né? Quando eu tenho uma fração... Uma divisão entre frações, né? Eu repito a primeira sempre e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso multiplicativo de 3 é 1/3. Então, isso aqui vai ser 1/6, tá? Então, o volume da minha pirâmide aqui, né? Olhando para a base ABC, né? Então, eu vou ter 1/6, tá? Agora, olha para essa pirâmide sendo a base ADC. Se eu olhar para a pirâmide sendo a base ADC, eu vou ter a altura sendo AD, tá bom?
É como se você pegasse essa pirâmide que está na diagonal aqui, a base na diagonal, e deitasse ela assim. Né? Se você deitar ela assim, você vai ter agora que a base é a base BCD e a sua altura, né, vai ser AD. Então eu posso pensar no segmento AD, que é exatamente a distância do vértice A a esse plano, né? Se você pegar a distância desse vértice a um vértice da face, então você tem a distância entre o vértice e a face, né? Então esse AD aqui eu posso pensar nele como a altura da pirâmide, onde a base agora é a base BCD, beleza? Certo? Show de bola, tá bom? Pessoal, e pode ter ficado em dúvida aqui, né? Professor, por que a base é um meio, né? É porque a base agora é esse triângulo aqui, né? Eu estou olhando para isso aqui sendo base. E isso aqui sendo base, né? É a área de um triângulo retângulo, né? Porque a altura vale 1 e a base vale meio, né? Então, a área desse triângulo aqui, que é base, tá? A área do triângulo como base aqui, só para deixar bem claro porque é um meio, vai ser base vezes altura, né? 1 vezes 1 sobre 2, né? É a área de um triângulo, a gente calcula base vezes altura dividido por 2. Só que a base e a altura aqui são iguais, né? Se você pegar isso aqui como altura, isso aquilo ali como base, pronto. Então você vai ter que isso aqui vale 1 meio, tá? É por isso que eu disse que a base dessa pirâmide aqui, né? Olhando como a base ADC, a base é 1 meio, é porque é a área desse triângulo retângulo aqui de baixo, tá bom? Show de bola, beleza. Pronto, então, dito isso, né? Agora a gente vai ter que o volume é 1/6, tá? Bom, o volume é 1/6. Agora, se eu olhar para essa pirâmide, deita essa pirâmide, você há de concordar comigo, né, que o volume vai ser o mesmo, né? Porque é a mesma pirâmide, só que agora eu estou olhando para a altura sendo AD, certo? A altura sendo AD e a base é BC, né? Então, como é que vai funcionar isso, pessoal? Agora, né, se a minha base é BCD, agora eu estou olhando para a base vermelhinha, tá? A pirâmide, analisa ela, tomba essa pirâmide agora, e a tua base é agora a tua base, né? Quem é agora? É o triângulo BCD, tá? E aí pronto, se você calcular o volume de novo da mesma pirâmide, mas trocando a base, né? E considerar o AD como a altura, e você pode fazer isso, você pode considerar depois o CD como altura, BC, você pode, né? Porque você vai tombando essa pirâmide, você vai ter altura diferente, mas o volume vai ter que ser o mesmo. Pronto, então você vai ter que 1/6, né? Vai ser o meu volume. E agora, né, você calcula o volume de novo da pirâmide, só que trocando a base. Agora a tua base é a base BCD, né? Então, volume, lembrando que é base vezes altura dividido por 2. Estou considerando a minha altura AD, tá? Que vai ser a distância do vértice a essa face. E estou considerando a base agora, esse triângulo equilátero, né? Professor, por que é um triângulo equilátero? Eu já disse para vocês que os lados dessa face é formado por diagonais das faces do cubo. E as faces desses cubos são iguais, é quadrado, né? Então, se as faces são iguais, as diagonais serão iguais, consequentemente. Então, as diagonais aqui formam um triângulo equilátero com essa face aqui, tá? Então, eu vou ter que o volume eu tenho, pessoal, o volume é 1/6, eu já sei que vale 1/6. A minha base, pessoal, é a área de um triângulo equilátero. Como é a área de um triângulo equilátero? Aí você não pode esquecer, tá? A área do triângulo equilátero, tá? Vou colocar o triângulozinho e um Ezinho aqui do lado. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, tá? Então você não pode esquecer isso aqui de forma alguma, a área de um triângulo equilátero. Então pronto, a minha base não é a área do triângulo equilátero? Então agora você vai fazer o quê? Isso aqui, não esqueça, tá? A área do triângulo, vou colocar aqui em cima para você não esquecer. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Show de bola. Tem que lembrar disso aqui, tá? Pode esquecer não. Então, o volume da pirâmide é a mesma, porque eu estou com a mesma pirâmide, mas a minha base agora é o triângulo equilátero, então vai ser lado ao quadrado. Quanto é que vale o lado disso aqui, gente? Isso vale raiz de 2, né? Como eu sei que vale raiz de 2, mais uma vez, porque o lado é a diagonal de um quadrado, é a diagonal das faces aqui. Então, né, como é que eu descubro essa diagonal? Usa Pitágoras, porque você tem aqui, por exemplo, pega o triângulo BAC. Se você traçar essa diagonal aqui, ó,
você tem quanto vale o AB vale 1, o AC vale 1, aí faz a hipotenusa, né? Vai ser BC ao quadrado igual a AB ao quadrado é 1, mais o AC ao quadrado também, que é 1 ao quadrado. Então, o teu BC aqui, ó, ou seja, a diagonal vai ser a raiz de 2, né? 1 mais 1, 2, passa a potência para o outro lado como raiz, né? Então, vai ser a raiz quadrada de 2, né? Tá bom? Pronto, então, isso aqui, o lado vale quanto desse triângulo equilátero? Raiz de 2. Então, como a base é o triângulo equilátero, agora não esquece disso, a base vai ser a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, no caso aqui, L ao quadrado é raiz de 2, a gente acabou de ver, então vai ser raiz de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Isso vezes a altura, no caso eu não tenho, eu considerei agora para esse triângulo a altura AD, é o que eu quero descobrir. Então aqui vai ser a minha altura, isso tudo dividido por 2, né? Por 3, perdão, não pode esquecer disso. Isso tudo dividido por 3, porque eu estou pegando aqui ó, o volume de uma pirâmide, né? Então, estou só repetindo aqui o volume da pirâmide, tá? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1/6 igual a... Aí, aqui, né, é produto. Isso aqui é produto, todo mundo está multiplicando. Só que aqui vai simplificar potência de uma raiz, né? Isso aqui corta, né, o quadrado com a raiz. Imagina você tirar a raiz de uma coisa e depois elevar ao quadrado. É o radicando isso, né? Então, vai ficar 2 vezes a raiz de 3, vezes o h, multiplica todo mundo aqui, né? Multiplicação de fração, você repete esse h com todo o numerador e repete o denominador. Tudo isso sobre 4, tudo isso sobre 3. Só que aí, quando eu tenho uma fração sobre a outra, né, eu faço o quê? Eu repito a primeira, que é o quê? 2 raiz de 3, o h, e repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Aí o inverso de 3 é 1/3. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 6... 1 sobre 6, 2 raiz de 3h, 4 vezes 3, aí agora multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador, 4 vezes 3 é 12, né? Pronto, esse 12 que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, então vai ficar 12 sobre 6, igual a 2 raiz de 3h, né? Aqui 12 sobre 6 simplifica, pessoal. Isso aqui simplificando, vai ficar 2, né? 12 por 6, 2, né? Então, vai ficar 2 igual a 2 raiz de 3h, certo? Só que aí esse que está multiplicando, quero isolar o h, e o meu h aqui ó, é o AD. Se eu descobrir quanto vale AD, eu descobri quanto vale a distância do vértice A ao plano ABCD, né? Pronto. Então, passa para o outro lado dividindo, então vai ficar h igual a 2 sobre 2 raiz de 3, né? Aqui simplifica porque é produto. Então, vai ficar h igual a 1 raiz de 3, né? Aí você pode racionalizar isso aqui, né? Raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar h igual a 1 vezes raiz de 3, isso é raiz de 3. Aí, raiz de 3 vezes raiz de 3, multiplica os radicando, 3 vezes 3 vai ficar 9. Raiz de 9 é 3, então o h vai ficar 3 raiz de 3. Se o h é 3 raiz de 3 e eu estou considerando esse segmento AD aqui como a altura, e essa altura vai ser a distância do vértice A ao plano, né, determinado por esses pontos aqui, inclusive o D, então eu consegui descobrir a distância, né? Portanto, a minha distância aqui vai ser raiz de 3 sobre 3. Com isso, a nossa opção correta vai ser a letra B, né? Esse vai ter que ser o nosso gabarito. Certo, pessoal? Questão bem interessante também aí, envolvendo geometria espacial, plana, teorema de Pitágoras, muita coisa interessante, tá? Logo, o nosso gabarito aí, letra B, raiz de 3 sobre 3, vai ser a distância desse ponto aqui ao D. Tá bom? Então, fazer essas análises às vezes fica bem legal, né? Olha para o volume da pirâmide é a mesma, mas se você trocar essa base aí, essa altura acaba podendo mudar, né? Não vai ter problema não, o volume vai dar o mesmo. Certo? Beleza, show de bola. Tá. Próxima questão, questão 6 diz o seguinte. Considere um triângulo de vértices, ele te dá os vértices. Tá? Opa, peraí. Então, considere um triângulo de vértices, né?
de vértice 3, menos 2, menos 1, 0 e 2, 3, né? Então vamos considerar aqui o triângulo com esses vértices. Então tá aqui os vértices, eu não sei onde está cada um, tá? Vou colocar aqui na ordem 3 e menos 2, aqui menos 1 e 0 e 2 e 3, né? Tá? Aí ele diz assim, o baricentro desse triângulo é dado por... Pessoal, baricentro, lembra da definição do baricentro? O que é o baricentro? O baricentro é o encontro de todas as medianas, né? Então, e o que é a mediana? É o segmento que sai de um dos vértices até um ponto médio do lado oposto ao vértice que está saindo desse segmento, né? Então, o segmento está saindo aqui, ele vai lá no ponto médio do lado oposto ao vértice. Então, se eu traçar aqui a mediana daqui, ó, é o segmento que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Então, vamos supor aqui que eu tracei as três medianas, tá bom? Traçando as três medianas, o encontro dessas medianas aqui é o que a gente chama de baricentro. Como é que a gente encontra o baricentro? Pessoal, se vai de encontro aos pontos médios aqui, né? Basta você calcular a média aritmética das coordenadas, das abscissas e das ordenadas, tá bom? Para você ter aqui as coordenadas do baricentro. Porque o baricentro é o encontro das medianas. As medianas é o segmento que vai até o ponto médio. Se vai até o ponto médio, então pronto. Olha só, esse ponto que não é o ponto médio desse, ponto médio desses dois aqui, da distância desses dois, da distância desses dois, pronto. Então, se a gente descobrir quais são a média aritmética dessas coordenadas aqui, a gente descobre as coordenadas do baricentro, né? Que é o que ele está pedindo. Tá? Então, a gente vai calcular a média aritmética dessas coordenadas aqui. Então, se eu calcular a média aritmética dessas coordenadas, né, eu vou ter 3 mais menos 1 aqui, calculando a média aritmética das abscissas, 3 menos 1 e 2, né, mais 2. Isso sobre 3, né, porque eu estou calculando aqui o valor de 3. Estou calculando 3 valores, né. E a mesma coisa eu vou fazer com as ordenadas, tá? Menos 2, mais 0, mais 3, tá? Isso sobre 3 também, né, porque é a média aritmética. Tá? Pronto, então, isso aqui vai ser igual ao quê? 3 menos 1, 2. 2 mais 2, 4. Isso vai dar 4 sobre 3. E menos 2 mais 0, menos 2. Menos 2 mais 3, mais 1. Então, eu vou ter 1 terço. Portanto, o baricentro é dado pelas coordenadas 4 terços e 1 terço. Basta você lembrar disso, né? Que o baricentro é o encontro das medianas. Portanto, para você ter as coordenadas do baricentro, é só calcular a média aritmética das abscissas e das ordenadas dos vértices desse triângulo. Beleza? Show de bola, questão bem legalzinha também. Vamos ver o gabarito? Portanto, o gabarito vai ter que ser a letra A, 4 terços e 1 terço. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Opa, vou voltar aqui um pouquinho, deixa eu travar aqui a tela. Certo. Diz o seguinte. Considere uma elipse centrada no ponto menos 4 e 3, cujo eixo, vamos de novo, tá bom? Fazer uma leitura decente aqui. Considere uma elipse centrada no ponto menos 4 e 3, cujo eixo maior e a distância focal medem, respectivamente, 10 e 8 unidades de comprimento. Sendo o eixo maior paralelo ao eixo das abscissas, então a equação reduzida da elipse é dada por... Pessoal, então aqui você tem que lembrar, né, como é que a gente calcula como é que é dada a equação reduzida de uma elipse, tá bom? Então, a equação reduzida de uma elipse, só para você não pode esquecer isso, tá? Vai ser x menos o xc, né? Nesse caso, é porque essa elipse, ela tá dada fora não tá na origem, né? Ali no 0, 0, ponto 0, 0. Não tá, essa elipse não está em torno da origem do plano cartesiano, né? Ali que seriam as coordenadas 0, 0. Então, por isso que ele está dizendo aqui, né, ó, menos 4 e 3, tá? Então, vai ter um x aqui diferente, isso ao quadrado sobre o a ao quadrado, aí você tem que lembrar o que é o a ao quadrado, vamos já falar sobre isso. E o y vai ser o quê? Aí isso aqui vai ser, vai ficar y menos o yc ao quadrado sobre
isso aqui, b ao quadrado, né? Essa aqui vai ser a minha equação reduzida da elipse, certo? Beleza? Deixa eu colocar isso aqui, opa, y menos yc, né? Porque também está fora da origem, isso ao quadrado, sobre b ao quadrado igual a 1. Pessoal, isso porque está fora, né, da origem, 0, 0, né? Se tivesse na origem, você tirava o x sobre c, ficaria só x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, isso igual a 1, né? Mas, como está fora da origem, né, então a gente tem que colocar aí, vai ter aí dois valores para x, né? Vai estar, o centro dela não é 0, 0. Se fosse 0, 0, é por isso que fica mesmo o zero normalzinho, né? Mas aqui no caso a gente não coloca, não fica o 0, 0 nesse caso. Beleza? Show de bola. Então, o que você precisa aqui? Bom, o C você tem, né? O XC menos 4 você tem, só jogar aqui, o 3 também. O que você não tem é o A. O que te falta aqui é o A. O A, pessoal, você tem que lembrar que, na verdade, o A não, né? Mas o 2A é o eixo maior, né? É o eixo maior de uma elipse, né? E o 2B é o eixo menor, né? É o eixo menor. E tem também o 2C, né? Não sei se você lembra, mas tem o 2C. O 2C é a distância, né? A distância focal. Distância focal, né? De uma elipse, tá bom? Tá? Então, se você lembra, né, você tem aqui uma elipse, eu vou fazer ela bem aqui, uma elipse bem porcamente. Aí você tem aqui os focos, né, o F1 aqui, o F2, tá? Aí você tem o eixo maior, né, aqui, que a gente chama de A, né? A1 aqui, A2. Aí essa distância aqui, o eixo maior a gente chama que é 2A. E você tem o eixo menor, né? O eixo menor vai de B aqui, né? B1 a B2 aqui. Tá? E essa distância de B1 para B2 é o que a gente chama de eixo menor. Tá? Então aqui seria o 2B, né? Aí você tem que lembrar da relação que tem aqui, tá? E tem a distância focal, né? O 2C aqui, na verdade, é a distância focal aqui, né? Então, é isso aqui. A distância entre os focos é o que é o 2C, né? É a distância focal, beleza? Tá. Então, você tem o A. O A você tem, porque a questão está dizendo que a distância focal mede, respectivamente, o eixo maior, e a distância focal ele te dá. O eixo maior vale 10. Se o eixo maior vale 10, então a gente já vai descobrir o A, porque o eixo maior é 2A. Se o eixo maior é 2A, então 2A é igual a 10. Se 2A é igual a 10, então o A tem que ser 5, né? O produto de um número multiplicado com 2 para dar 10 só pode ser 5. Beleza? Então aqui o A vale 5. Pronto. Então aqui já vai ficar bonitinho, né? Porque esse lado aqui já foi. Fica x menos o x do C, do centro. Ele te dá essas coordenadas, é menos 4. Então aqui, né, ficaria menos 4, né? Só que aí faz o jogo de sinal, menos com menos fica mais. Então aqui vai ser mais 4 ao quadrado sobre... O A eu já descobri. O A é 5 ao quadrado. Mas falta descobrir esse outro lado aí, né? Beleza? O Y eu já tenho também aqui, né? O menos o YC, o Y, a abscissa a ordenada do centro, das coordenadas do centro eu tenho também, né? Vale 3. Então essa parte de cima aqui já está bonitinha. Falta só eu descobrir o B. Como eu descubro o B se ele não me deu o eixo menor, ele só me deu distância focal e eixo maior? Você tem que lembrar essa relação aqui, né? Isso aqui vale C, isso aqui vale B e isso aqui vale A, né? Só lembrar que a relação entre eixo maior, se você traçar um segmento aí ligando eixo maior, metade do eixo maior, eixo menor e distância focal, se você pegar a metade aqui, lembrando que a distância do foco para o centro é sempre o mesmo, tá bom? Então esses lados aqui são iguais, apesar de não estar aqui no meu desenho igual, desconsidere o desenho, imagine que está tudo igualzinho, bonitinho aqui, tá? Então, essa distância focal aqui, a gente vai ser só um C, né? Porque os dois juntos, a soma deles é 2C, beleza? Então, se você lembrar dessa relação aqui, dá para descobrir o B, né? Porque aí você vai ter um triângulo retângulo e você tem um valor de A e tem um valor de B, falta só o valor
Ou você tem o valor de A e você tem o valor de C, falta só o valor de B. Só que, pessoal, se o 2C é 8, o C vale quanto, pessoal? Esse Czinho aqui, que seria o cateto adjacente, né? Então, quanto seria o Czinho? Se o 2C é 8, pessoal, um número que multiplicado por 8, um número que o produto de um número com 2 para dar 8 só pode ser o 4, né? Então, o C é igual a 4, pessoal. O C é 4. C é 4 e o A é 5. 5, 4 num triângulo retângulo. Te lembra o quê? Falamos hoje disso. Números que são ternos pitagóricos, né? Ele é o primeiro, é o mais famosão. O 5, o 4 e o 3, né? Se é um triângulo retângulo, você tem aqui na hipotenusa, vale 5. Cateto adjacente vale 4, pessoal. É um triângulo retângulo. Se usando o teorema de Pitágoras, o B vai ter que ser 3, né? Ah, professor, estou na dúvida. Então faz aí, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A ao quadrado eu sei quanto vale, o A ao quadrado vale 5, vai ficar 25, menos esse C ao quadrado vai para o outro lado, porque eu quero isolar o B, né? Vai ficar 4 é 16, né? Então vai ficar 25 menos 16, B ao quadrado. 25 menos 16 é 9, né? Então 9B ao quadrado. Então o teu B, um número, né? Passa a raiz aqui, vai ser uma base de uma potência onde o expoente é 2 e o resultado é 9, né? Tem dois valores, né? Ou é menos 3 ou é mais 3, mas isso aqui, essa distância, né? Esses valores aqui, né? Só pode ser o positivo, você só pega o positivo. São dois, claro, né? O B ao quadrado ele tem dois possíveis valores, tem o 3 e o menos 3. Mas, como a gente está falando de distância aqui, né? E aqui na geometria vai ficar tudo positivo, então você só pega o valor positivo, então B vai ter que ser 3, beleza? Mas se você tivesse essa ideia dos ternos pitagóricos, você nem ia precisar. Ah, opa, é 5, 4, só falta qual? Para o terno pitagórico, uma vez que eu tenho que lembrar aqui dessa relação aqui, que vai formar um triângulo retângulo. Ah, então é terno pitagórico, vai ter que ser 3, tá bom? Beleza, pessoal? Então, se o meu B é 3, então aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? E aí ele só desenvolveu isso aqui, né? 5 ao quadrado é 25. E 3 ao quadrado é 9, né? Isso igual a 1, beleza? Sempre igual a 1, tá? Portanto, a minha equação reduzida da minha elipse, né? A geral seria você desenvolver esses quadrados aqui, né? Eita, quadrado da soma, quadrado, né? Aí daria, ainda bem que ele pede a reduzida mesmo. Pediu a equação reduzida aqui, show de bola, você só precisa lembrar aqui das definiçõezinhas de elipse, né? Bem legalzinha essa questão. Portanto, a nossa opção correta, né? Vai ter que ser a letra A, o nosso gabarito, né? Vai ter que ser a letra A, tá bom? Então, vamos confirmar aqui o gabarito. Letra A é a opção correta. Certo, pessoal? Vamos para a questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte, ó. Seja I ao quadrado igual a menos 1 a unidade imaginária. Beleza. No plano complexo, considere uma plano complexo, né, de Argand-Gauss. Considere uma circunferência C. Opa. Então tá aqui o plano de Argand-Gauss, né? Esse aqui é a imaginária, parte real. E aqui a parte imaginária, né? Tá? Vou colocar aqui ré e imaginário, né? Tá. Então a abscissa aqui no caso é a parte real e a imaginária é a minha ordenada. Esse é no plano do complexo, né? No plano complexo de Argand-Gauss. Considere uma circunferência de raio 1. Ah, beleza. Então, se o raio é 1, né? Então, a gente vai considerar aqui a circunferência de raio 1. Show de bola? Então, você vai imaginar que isso aqui está... Deixa eu tentar aqui menos mais uma vez, melhorar isso aqui. Então, você vai imaginar aqui que essa circunferência é de raio 1, tá? Então, aqui vai ser 1, aqui menos 1, aqui 1 e aqui menos 1, né? Tá bom? Você vai imaginar isso aqui. Beleza, aí ele diz o seguinte, ó, raio 1, né? Então aqui o raio vale 1. E o centro na origem, e um triângulo equilátero inscrito. Ah, então inscrito é porque esse triângulo está lá dentro, né? Se fosse circunscrito, a circunferência estaria dentro do triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero inscrito a C, ou seja, inscrito na circunferência dos vértices é dado por... Aí dá um dos vértices, né? Um dos vértices é dado por isso aqui. Os outros dois vértices do triângulo são... Pessoal,
Aí olha só que legal, né? Ele está te dando uma circunferência e está dizendo que existe um triângulo equilátero ali dentro, tá? Pessoal, triângulo equilátero, todos os lados são iguais, então você só vai precisar lembrar de uma coisa importante aqui para matar a questão. É o seguinte, é que esse triângulo, todo triângulo equilátero inscrito numa circunferência vai gerar semiarcos de 120 graus. Ou seja, pessoal, essa abertura aqui, né, apesar de não estar igual, mas num desenho bem feito, né, você tem que tudo aqui vai ter a mesmo semiarco igual para todo mundo. Essa abertura vai ser igual para todos. Tá, então uma circunferência que tem uma volta completa que é de 360 graus, dividida em 3 semiarcos iguais, né? Pego 3 arcos aqui iguais, 360 dividido por 3 vai dar 120. Portanto, cada arcozinho desse aqui vale 120 graus, beleza? Show de bola, se você lembrar disso, você já está com a metade da questão ganha, tá bom? E aí ele diz, né, que tem um triângulo equilátero aqui dentro. Bom, ele está dizendo que raiz de 3 mais i igual a 2 é a uma das coordenadas, né? Se você separar isso aqui, pessoal, você pode, né? Claro, raiz de 3 mais i sobre 2 é a mesma coisa. Se você quebrar isso aqui em 2, você vai ter a parte real, que é raiz de 3 sobre 2, mais a parte imaginária, que é i sobre 2, né? Ou 1 meio, na verdade, né? 1 meio vezes i, tá? 1 meio vezes i. São as coordenadas aqui, beleza? 1 meio i, tá bom? Que é a parte imaginária. Você pode fazer isso sem nenhum problema, tá? Então pronto, então a minha parte real é raiz de 3, então vai estar aqui na parte... Ó, pensa agora, analisa isso aqui. A minha abscissa, né, a minha parte real é positivo, então, claro, continua a ideia aqui normal. Parte real, a direita é de 0, tudo é positivo, a esquerda é negativo. E além disso, minha parte imaginária é positiva. Então ele está dizendo o seguinte, que o vértice, né, aqui, então vamos supor que está aqui, tá? Aqui é raiz de 3 sobre 2 e aqui é meio, beleza? Então, tá, essa é a minha... Beleza, deixa eu tentar melhorar aqui. Então, vamos colocar isso aqui mais para cá, né? Então, vai. Outra coisa, isso aqui vai ter que tocar, né? Vai tocar aqui a borda dessa circunferência, né? Então, vamos supor que está aqui raiz de 3 dando uma forçada bem legal. Raiz de 3 meio está aqui e aqui meio, tá? Então, pronto. Então, esse é o meu primeiro vértice. Beleza? Pessoal, atenção. Você sabe que esse é um dos vértices, está faltando 2 vértices e provavelmente vai ter que ter um vértice lá embaixo, porque é impossível, né, que seja aqui em cima, uma vez que ainda falta um vértice e certamente não vai ser 0,5 aqui, né, para estar por aqui, enfim. Você já começa a imaginar mais ou menos qual vai ser a cara desse triângulo equilátero, né, porque você tem uma coordenada e sabe que está aqui. Eu sei que está mais ou menos aqui porque eu consigo descobrir qual é esse ângulo aqui, ó. É por isso que eu deduzo que está mais ou menos aqui. Professor, como é que o senhor tem certeza que está aqui? É porque é o seguinte, se você pegar o seno de raiz de 3 sobre 2, qual é o seno de qual ângulo? Qual é o seno, né, a parte real aqui, né? Então, na verdade, olhando aqui para a parte real, eu pego o cosseno, né? Lembra a dicasinha lá, né? O eixo deitado é o cosseno com sono, né? Com sono, cosseno... Sempre ouvi essas dicasinhas, achava bem legal. E o sem sono é o Y, né? É o que está em pezinho aí, seno sem sono. Tá? Então, o cosseno aqui com sono, né? O cosseno de qual ângulo dá a raiz de 3 sobre 2, né? Você pensa nisso. E o seno de qual ângulo? O seno de qual ângulo? Que dá 1 meio, né? Bom, se você lembrar, olha lá para a tabelinha lá rapidinho, né? Você tem que lembrar disso, claro. O cosseno de 30 graus é que é raiz de 3 sobre 2, né? Só pode ser o cosseno de 30. E o seno de 30 é meio, tá bom? Se você lembrar lá da tabelinha. Portanto, eu concluo que esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. Né? É por isso que eu digo que ele está mais ou menos por aqui, né? Que você traça aqui esse ângulozinho, pronto. Então, esse bichinho aqui, ele é um ângulo de 30 graus, logo o ponto vai estar bem aqui. Só que lembra, se aqui está um vértice, pessoal... esse semiarco aqui, ó, ele vai ser dividido em 3 partes iguais, 3 semiarcos iguais,
que tem aqui, né, que vai ser de 120 graus, né? Essa angulação dele aqui vai ser sempre de 120 graus, né? Tudo vai ser de 120 graus. Beleza? Tá. Então eu vou fazer o que aqui, pessoal? Esse meu desenho não está bem legal não, mas vocês já entenderam a ideia, né? Então ele vai ter uma angulação, esses semiarcos vão ter uma angulação de 120 graus, porque é um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Toda vez que eu tenho um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, vai dividir essa circunferência em 3 arcos de semiarcos, né? Cuja medida do ângulo deles é de 120 graus, tá? Todos, tá bom? Bom, beleza. Certo, a abertura desses semiarcos, né? O ângulo desses semiarcos vão ser de 120 graus. Show de bola. Então, olha só, se aqui é 30, né? Falta quanto para 120? Para 120, falta 90, né? Então, o outro vértice, né? Então, eu já penso aqui, ó, opa, eu vou ter um semiarco bem aqui, que vai até algum lugar, que tem uma abertura de 120 graus. Se aqui é 30, pessoal, olha só, se aqui é 30, então aqui eu sei que é 60. Por que eu sei que é 60 aqui? Porque juntos eles formam um ângulo complementar, eles são ângulos complementares. Tem que formar um ângulo de 90 graus aqui, né? Então isso aqui vale 60. Se aqui vale 60, pessoal, então ele vai dar só mais uma volta de 60 graus. Então, porque essa angulação desse semiarco aqui, ó, tem que ser de 120 graus, né? Então, se ele está em 60, falta quanto? Falta mais 60. Então, ele vai ter um eixo oposto, né? Aqui, ó. Então, vamos supor que está bem aqui, ó. Onde esse ângulozinho bem aqui também vai ter que ser 60 graus, né? Por quê? Porque é a abertura dos arcos de um triângulo inscrito numa circunferência. Um triângulo equilátero inscrito numa circunferência vai gerar 3 arcos de 120, cuja a medida dos ângulos desses arcos é de 120 graus. Então pronto, então isso te ajuda muito, porque agora, se isso aqui é 60, né, vai abrir mais 60 para dar 120, para eu ter 120 aqui, tá? Então aqui, 60 mais 60, 120, beleza. Então o meu outro vértice está aqui, pessoal. Tá aqui. Então olha só como o triângulo já está se formando legalzinho. Já tem pelo menos um lado desse triângulo equilátero, né? Pronto, então se ele veio mais 60, agora olha, observa isso aqui, aqui tem que ser 30 também, né, pessoal? Aqui tem que ser 30, porque esses dois aqui vai ser 90 graus. Tá? Olha que legal, olha a análise que a gente está fazendo aqui, bem bacana. Tá? Então aqui vai ser 60, aqui vai ser 30. Bom, pessoal, ó, ângulos iguais, mas em lados opostos. Então, as coordenadas só serão opostas também, tá bom? Toda vez que você tem um vértice aqui e sabe os ângulos e percebe que ele vai rebater, né? Vai espelhar para o outro lado com os mesmos ângulos, é porque as coordenadas só serão opostas. Só o que vai ser oposto aqui é a parte real. A parte imaginária mantém positiva. Portanto, então, se aqui é raiz de 3 sobre 2 e 1 meio vezes i, aqui é o oposto em relação ao eixo real, né? Porque em relação a y mantém, né? Mantém positivo. Se fosse do outro lado, mas embaixo, né? Aqui também trocando a parte imaginária, aí seria negativo os dois. Mas como é oposto aqui, só foi oposto em relação ao eixo real, então aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2 e 1 meio i, né? Continua, mantém 1 meio i aqui, beleza? Você mantém o 1 meio i, tá? Pronto, descobrimos já mais uma coordenada aqui, né? Beleza, pessoal, então se daqui até aqui é 90, certo? Agora, olha só, o que a gente vai analisar é o seguinte. Bom, já sei que aqui até aqui vai formar, aqui já deu 120, porque o triângulo equilátero faz isso. Todo triângulo equilátero escrito na circunferência, vou ficar repetindo mesmo, todo triângulo equilátero escrito numa circunferência vai dividir em 3 arcos que tem a mesma abertura, que vai ter a mesma angulação aqui de 120 graus. Então, esse aqui tem 120 graus, tá? Esse aqui tem 120 graus. Então, o próximo arco vai ter que ser 120 graus também, né? Tá, então eu já sei que daqui já tem 30, né? Aqui já tem 30 de arco, aqui para ele já vai ser 30. Falta quanto para 120, pessoal? Começando daqui agora, desse vértice. Falta 90. 90 mais 30 vai dar 120.
Então, vai ser essa parte aqui que falta. Vai ser 90, né? Ou seja, pessoal, falta mais essa parte aqui, ó. Então, eu vou pegar tudo aqui até 90 graus. Portanto, o meu próximo vértice, olha só que legal, vai ter que estar bem aqui, ó, em menos 1, na parte imaginária. Olha só que legal. Então, o meu vértice aqui, né? A parte real é 0 e a parte imaginária é menos 1, né? Que aí, como é a parte imaginária aqui, tudo é i, né? Então vai ser, na verdade, eu vou acabar multiplicando aqui, né? Aqui é só o menos o meio, tá? Pronto. Beleza, então, aqui é menos 1, olha só. Então, eu fui analisando, né? Lembrando da propriedade lá, né? Da regra básica de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Ele vai dividir os arcos em 120 graus, então dividiu aqui, beleza, vim analisar aqui. Aqui já tinha 30, falta 90 para 120. Opa, só que 90 vai bater exatamente aqui no eixo imaginário. Então, parte real é 0 e a imaginária vai ser menos 1. Logo, né, eu vou ter quais são as outras coordenadas. A primeira coordenada é a que a questão me deu. Raiz de 3 sobre 2 mais i, né? Colocando todo mundo sobre o mesmo denominador, é uma. A outra eu descobri aqui, ó, colocando tudo sobre o mesmo denominador, menos raiz de 2, menos raiz de 3 sobre 2, mais, colocar tudo junto aqui, mais 1, perdão, aqui é menos, né? Menos raiz de 3, já coloquei, menos raiz de 3 mais 1, mais i, mais 1 vezes i vai dar i, né? Sobre 2, i, menos 1 vezes i, menos i aqui, né? C menos i, né? Porque lembra, né, que você vai ter aqui o izinho multiplicando esses carinhas, tá bom? Não pode esquecer aqui da parte imaginária, né? Que é parte imaginária. Então tem o izinho aí acompanhando essas belezuras, certo? Então vai ficar 1 vezes menos i. Pronto, show de bola. Portanto, já tinha uma coordenada, as outras vão ser menos 3, menos raiz de 3 mais i sobre 2 e menos i. Logo, as minhas coordenadas, né, que faltam são essas. Letra C, né? Letra C, né? Menos i e menos raiz de 3 mais i sobre 2, beleza? Portanto, o nosso gabarito na questão 8 vai ser a letra C. Certo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui nessas soluções das questões referentes ao vestibular da UFRR no ano de 2021. Questões bem interessantes, né? A UFRR, ela vem caprichando cada vez mais a cada vestibular que passa em relação às suas questões, e isso exige de você mais estudo, mais dedicação. Treine essas questões, treina lá desde a de 2017 até hoje para você ver a evolução da banca, como eles vêm trabalhando, como eles vêm tentando mudar um pouco mais, tentando relacionar mais conteúdos. Faz aí um link entre o que começou desde lá de 2017 até agora, como as coisas estão acontecendo. Você vai ver essa diferença e você vai perceber que seu estudo precisa estar sempre em evolução. Beleza? Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.